Você já imaginou que, por trás de muitos conflitos na igreja, nas famílias e até nos relacionamentos pessoais, pode existir uma força oculta agindo? Um poder sutil, mas devastador, responsável por manipular, seduzir e destruir tudo o que encontra pela frente? Pois hoje vamos revelar 10 fatos chocantes sobre o espírito de Jezabel e como você pode se proteger desse ataque sorrateiro que ameaça a fé e a comunhão dos cristãos. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Isso é muito importante para nos ajudar a continuar trazendo reflexões e estudos como este, que podem fazer a diferença na sua vida espiritual. Preparados? Então, vamos lá. O espírito de Jezabel não é apenas uma história de tempos bíblicos e tampouco uma lenda distante. Ele se manifesta hoje de maneira muito mais comum do que você imagina. Se você pensa que esse tema se limita ao Antigo Testamento ou a meras referências no livro de Apocalipse, prepare-se para se surpreender. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que essa força maligna ainda opera nos bastidores, contaminando lideranças, dividindo igrejas e destruindo relacionamentos de forma quase imperceptível. Se você quer saber exatamente como se proteger e quais sinais indicarão que Jezabel pode estar próxima, fique até o final. Para mergulharmos de cabeça nesse assunto, precisamos primeiro fazer um retorno aos relatos bíblicos e entender quem foi Jezabel na história do povo de Deus. Conforme os registros do Antigo Testamento, essa mulher se tornou rainha ao se casar com Acabe, rei de Israel. Era filha de Etbaal, um rei e sacerdote ligado ao culto de Baal, e trouxe consigo uma herança de idolatria, manipulação e perversidade que marcaria para sempre as páginas bíblicas. Nos livros de 1º e 2º Reis, encontramos diversos episódios que evidenciam o caráter de Jezabel. Ela foi capaz de perseguir e matar profetas verdadeiros do Senhor, elevando o nome de deuses pagãos e introduzindo uma cultura de luxúria e corrupção espiritual em Israel. O profeta Elias se tornou seu maior adversário, confrontando-a no Monte Carmelo. Mesmo assim, Jezabel recusou-se a se arrepender. Seu fim foi trágico. Expulsa de sua posição, lançada de uma janela, tendo seu corpo despedaçado. O mais intrigante é que, no livro de Apocalipse, capítulo 2, há a menção de uma mulher chamada Jezabel, na igreja de Tiatira. Ali, ela se dizia profetisa, mas enganava o povo de Deus, levando-os a praticar imoralidade e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Jesus, ao advertir a igreja de Tiatira, deixa claro que, embora esse nome seja uma provável alusão ou símbolo de uma prática idólatra e enganosa, é real o dano que esse tipo de influência pode causar no meio cristão. Em outras palavras, não é apenas uma mulher específica, mas um espírito ou uma disposição maligna que tenta constantemente desviar os servos do Senhor da verdade. Hoje utilizamos a expressão espírito de Jezabel para se referir a essa atmosfera de manipulação, controle, sedução e enfrentamento à legítima autoridade de Deus. Não se trata apenas de mulheres. Homens também podem estar sob a influência desse mesmo espírito. Trata-se de uma postura que ignora a autoridade bíblica, torce a palavra, sabota relacionamentos e causa medo e opressão, especialmente aos líderes que tentam confrontá-la. Podemos observar que há padrões bem característicos desse espírito. Frequentemente, onde ele atua, percebemos a contaminação pela cobiça, a busca cega pelo poder e pela atenção. Há um desejo incontrolável de ser o centro das atenções, trazendo orgulho e rebeldia. Líderes fracos, assim como Acabe, podem acabar se tornando meras marionetes nas mãos do espírito de Jezabel, pois este se alimenta de pessoas que não exercem a autoridade legítima dada por Deus.
Imagine por um instante que você esteja participando de um grupo de oração na sua igreja local. Tudo parece normal. Orações intensas, comunhão entre irmãos, estudos bíblicos profundos. Porém, com o passar do tempo, surgem algumas práticas estranhas. Alguém começa a se impor sobre os demais, exigindo que todos façam as coisas do jeito dele ou dela. Ocorrem insinuações maliciosas contra a liderança instituída. A fofoca vira uma constante e, de repente, a paz do grupo desaparece. Pergunta: você já vivenciou algo semelhante? Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas a entenderem melhor esse fenômeno. E quem sabe, se precaverem de problemas semelhantes em suas próprias comunidades. Chegamos ao ponto central do nosso estudo. Aqui estão 10 fatos chocantes que todo cristão precisa conhecer sobre o espírito de Jezabel e que podem mudar totalmente a forma como você enxerga muitos conflitos comuns dentro e fora das igrejas. Manipulação sorrateira. Jezabel age nos bastidores. Geralmente, a pessoa influenciada por esse espírito parece gentil, serviçal e até espiritual. Mas ao conquistar a confiança dos outros, começa a plantar sementes de discórdia, usa segredos contra quem confiou nela e manipula para obter vantagens pessoais. Falsa espiritualidade. Muitas vezes, apresenta-se como alguém muito próximo de Deus, com dons de profecia, visões e revelações. Entretanto, o objetivo é iludir e impor suas ideias, não respeitando as Escrituras nem a autoridade legítima dos líderes. Busca incessante por controle. O espírito de Jezabel não suporta submeter-se à liderança estabelecida por Deus. Ele deseja exercer poder acima de todos, seja por meio de pressão emocional, chantagem, críticas constantes ou até insinuações de que quem não obedece está fora da vontade divina. Combate a autoridades legítimas. Sempre que uma figura de autoridade piedosa se levanta para denunciar pecados ou confrontar doutrinas falsas, Jezabel se mostra totalmente hostil, tentando desacreditar ou, no pior dos casos, anular a influência dessa liderança por meio de acusações, difamações ou intrigas. Promiscuidade e desvalorização da pureza. Em Tiatira, o espírito de Jezabel levava as pessoas à fornicação e à idolatria. Hoje, isso pode se refletir na tolerância de comportamentos imorais, em escândalos sexuais dentro da igreja ou na banalização de práticas contra a santidade proposta pela palavra de Deus. Tende a manipular pela emoção e sensualidade. Existe também o uso do aspecto sedutor, que pode envolver a forma de falar, de se portar e até de se vestir para conquistar espaço, influência e simpatia dos que o cercam. Desprezo pela verdade. Embora a Jezabel histórica tenha testemunhado vários milagres, como no confronto de Elias com os profetas de Baal, ela insistiu em não se arrepender. A consequência moderna disso é que o espírito de Jezabel faz com que a pessoa se torne completamente fechada a qualquer correção ou ensino bíblico fiel. Domínio. Através de discurso persuasivo. Muitas vezes, a pessoa influenciada por Jezabel utiliza argumentos que soam muito lógicos e envoltos em suposta autoridade divina. O objetivo é secretamente manipular a vontade das pessoas e buscar autopromoção, conflitos intencionais e incessantes. Onde o espírito de Jezabel está, geralmente vemos disputas internas, sejam pequenas fofocas ou divisões inteiras de igrejas. Ele se alimenta da falta de unidade e do esgotamento emocional dos fiéis. Julgamento certo e trágico. A palavra de Deus é clara. Quem não se arrepende e permanece nesse tipo de engano sofrerá consequências inevitáveis. O julgamento sobre Jezabel foi exemplar tanto no Antigo Testamento quanto na advertência de Apocalipse.
A misericórdia divina sempre chama ao arrependimento, mas, se ignorada, resulta em queda inevitável. Esses 10 fatos precisam servir de alerta para todos nós. Às vezes, podemos achar que esses fenômenos são apenas brigas de personalidade ou diferenças de opinião. Mas se notarmos a presença de manipulação, orgulho, desvio da pureza e domínio tirânico de um indivíduo ou um grupo dentro da igreja, devemos ficar em alerta total. E aqui vai um detalhe que nem sempre é mencionado. Muitas vezes, o espírito de Jezabel opera em parceria com outros tipos de influências malignas, como o espírito de Acabe, que representa uma liderança fraca, passiva, conivente com o erro, incapaz de enfrentar a injustiça e o pecado de forma eficaz. Há quem diga que uma das principais características para que Jezabel cresça na igreja é justamente a ausência de líderes corajosos que exercem a autoridade bíblica com equilíbrio e amor. Quando falta discernimento e pulso firme, a porta fica aberta para que Jezabel se estabeleça com mais força, envolvendo as pessoas em ensinos heréticos e práticas contrárias à verdade. Se você quer entender mais sobre como o espírito de Jezabel enfraquece a liderança e constrói um verdadeiro império de manipulação, temos um outro vídeo em nosso canal que aprofunda esse tema, discutindo as raízes históricas e bíblicas dessa atuação maligna. O link está na descrição e também deve aparecer no card final deste vídeo. Não deixe de conferir, pois essas informações podem ajudar muito a sua igreja ou seu grupo de oração. Chegamos ao final deste estudo, mas isso não significa que o assunto se esgote aqui. Muito pelo contrário, o espírito de Jezabel continua operando ao longo dos séculos, adaptando-se aos novos cenários, porém mantendo a mesma essência de engano, sedução e controle. Por isso, o verdadeiro cristão deve estar atento à voz do Espírito Santo, nutrir a mente e o coração com a palavra e cercar-se de irmãos que honrem a Deus em humildade e verdade. O grande convite que eu deixo para você é: vigie e permaneça firme na sã doutrina. Não permita que a busca por poder, influência ou pela aprovação alheia o afaste da simplicidade do Evangelho. Tudo o que não glorifica Cristo e não promove o amor bíblico e a retidão pode ser um instrumento de queda. Examine a si mesmo. Examine os ambientes que frequenta e sempre ore pedindo discernimento e sabedoria para identificar qualquer tipo de manipulação ou falsidade que possa tentar se infiltrar. Deixe aqui nos comentários. Você já percebeu algum desses sinais na sua comunidade, em grupos de oração, em ministérios ou até mesmo em ambientes familiares? Compartilhe sua experiência, pois o seu testemunho pode alertar outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos sobre crescimento espiritual, estudos bíblicos e reflexões que vão ajudar você a ficar cada vez mais firme na fé. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. E, se possível, compartilhe este vídeo com pessoas que precisam entender melhor o que é o espírito de Jezabel e por que é tão importante se proteger contra ele. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. A sua participação faz toda a diferença. Que Deus te fortaleça e te dê discernimento em cada passo da sua caminhada cristã. E não se esqueça, toda vez que a verdade prevalece, o inimigo é desmascarado. Fique na paz e até o próximo vídeo.